Opa, vamos gravar uma questão hoje do PAV UFPEL, etapa 2, ano de 2025, questão número 4 da prova. O transporte rodoviário de mercadorias é predominante no Brasil. Para a segurança do tráfego nas estradas, os caminhões, entre outros itens, usam espelhos retrovisores com um grande campo de visão. Por outro lado, boa parte desses espelhos produzem imagens diminuídas dos objetos, o que pode dar a impressão de os veículos sendo vistos atrás do caminhão estarem mais afastados do que realmente estão, provocando riscos. Aí ele nos dá ali a referência e segue. Indique entre as alternativas aquela com o tipo de espelho que melhor representa os efeitos tanto favorável à segurança quanto potencialmente desfavorável descrito no texto. Bom, olha só, o espelho que faz isso, que amplia o campo de visão, mas que ao mesmo tempo diminui o tamanho dos objetos, é o espelho convexo, tá? Então a gente já pode ver aqui, ó, que a nossa resposta seria a letra D. Mas vamos ver por quê aqui, ó. Peguei uma imagem aqui, tá? O espelho convexo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu objeto, aí eu tenho os raios, tá? Esses raios aqui, ó, no espelho convexo. O que é o espelho convexo, tá? O espelho, dentro dos espelhos esféricos, o espelho convexo, se a gente for pensar numa colher, tá? É aquela parte, a gente coloca o alimento na colher, né, ali para comer, é aquela parte que fica embaixo, né? A parte que fica, o alimento é a parte côncava. A parte de baixo da colher vai ser então a parte convexa. Se a gente cortasse uma bola de futebol ao meio, a parte interna seria a parte côncava, a parte externa da bola é a parte convexa. Tá bem? Então aqui, ó, pensando nos raios notáveis, quando o raio ele é aqui, ó, chega no espelho convexo, ele é refletido se ele chega paralelo ao eixo principal, que é esse aqui, né? Está pontilhado aqui. Se essa raio chega paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Então, ó, se a gente continuar essa linha aqui, ela vai passar pelo foco. Mas essa parte que reflete no espelho, tá? Ela não vai se encontrar com as demais reflexões que a gente já vai falar. Então a imagem vai se formar atrás do espelho. Ó, então, o raio chega no espelho paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco. Se ele incidir passando pelo foco, ele reflete paralelo. Se ele incide no vértice aqui, ele reflete com o mesmo ângulo. Então, ó, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo esse aqui. Bom, a gente vai ter a formação então da imagem no espelho convexo atrás, né? Se ela se formar atrás do espelho, eu vou ter uma imagem virtual, uma imagem direita, ou seja, né, o objeto está na mesma posição da imagem e menor do que o objeto. Então é assim a formação de imagem em espelho convexo. Tudo bem? Botei aqui mais um exemplo, uma imagenzinha aqui, ó, onde é muito utilizado, tá? Em ônibus, para que o motorista consiga, né, visualizar ali na porta traseira, lá se o passageiro já desceu, ou se entrar pela porta traseira, né, se ele já entrou, se ele pode fechar, abrir a porta ali, para que ele possa ter uma visão geral no interior do ônibus. É utilizado nos ônibus um espelho convexo lá na frente, né? Então o motorista consegue visualizar ali todo o interior do ônibus, só que a imagem formada é direita e menor, né? Então ali, por isso que no texto ele fala ali, ó, que os caminhões, né? Aqui ele está falando dos espelhos retrovisores, mas que usam espelhos retrovisores com grande campo de visão, ou seja, aumenta o campo de visão do espelho convexo. Mas ó, boa parte desses espelhos produz imagens diminuídas.
tá? O que pode dar a impressão de os veículos sendo vistos atrás do caminhão estarem mais afastados do que realmente estão. E por que a gente tem essa impressão? Porque a gente é acostumado, desde lá quando a gente nasce, a entender que quando algo está afastado, a gente enxerga pequenininho, lá é que está longe. Vamos dar um exemplo assim, estamos lá na beira da praia, lá estamos chegando um navio lá no meio, né, do oceano. Pô, a gente sabe que aquele navio é muito grande, mas a gente enxerga ele pequenininho. Quer dizer, a gente entende que ele está muito longe por a gente estar enxergando ele pequeno. Então, isso pode confundir quando a gente está lá no carro, no caminhão, olhando no espelho retrovisor. A gente enxerga aquele objeto pequeno, dá a sensação que ele está longe, mas na verdade ele está mais próximo do que a gente imagina, porque a nossa mente é treinada, né, na nossa vida para que a gente, desde pequeno, a gente consiga, a gente entenda que objetos, quando a gente enxerga mais pequeno, é porque ele está mais distante. Então, tem o benefício de ampliar o campo de visão, tá? Um temporazão aqui, pessoal. O objeto talvez esteja ouvindo o barulho das tormentas aí. Mas assim, ó, quando a gente enxerga o objeto, a gente tem a vantagem, na verdade, de ampliar o campo de visão, mas o problema é que a gente entende que o objeto está mais longe do que realmente está. Por quê? Porque o espelho convexo diminui o tamanho da imagem, tá bem? Então aqui, ó, só olhando as alternativas. O espelho plano grande não pode ser, porque o espelho plano ele vai produzir imagens de mesmo tamanho, né? Espelho côncavo. O espelho côncavo normalmente é aquele utilizado ali para maquiagem, onde ele vai ampliar, né, a imagem. O espelho circular plano continua sendo plano, então o formato externo dele não importa, né? Ele vai ter imagem do mesmo tamanho. Espelho convexo, que é a resposta certa, então a alternativa correta da nossa questão é letra D, e o espelho oval côncavo. Então a forma externa, né, como eu já falei, não importa se é circular ou oval, o que importa é se ele é côncavo, convexo, plano. Então o espelho côncavo aqui usado normalmente para ampliar imagens. E aqui ignora a resposta, né, caso a gente não saiba, no PAV a gente marcaria essa aqui sob o risco de chutar e perder pontos na prova. Então, resposta da questão número 4 de física é letra D. Tá bem? Valeu, até a próxima. Um abração.